Olá, pessoal. Professor Ângelo Primo, junto com vocês aqui para resolver mais questões. Você sabe que a resolução de questão é o seu treino antes da competição. E aqui, começando, né, a nossa segunda fase, que é a resolução de questões. E, professor, mas eu perdi a primeira fase? Não. A primeira fase foi colocar a parte de teoria, né? Sempre estamos, né, renovando essa parte da teoria para você ter uma, né, base teórica muito boa e depois você vem colocar em prática, né? Vai ser criativo resolvendo questões, né, sobre as bancas que te interessam. Nós estamos fazendo aqui a nossa série com o Sebrasp, né, no caso, pegando e resolvendo questões que vão reforçar o seu conhecimento teórico, né? E isso daí que é importante, para você entender como essa banca, né, funciona, como a outra banca funciona, como a outra banca funciona, porque a teoria é a mesma, o que muda, né, é o formato, né, das questões aí. Principalmente essa situação do Sebrasp, que é certo e errado, né? Então tem que tomar muito cuidado lá, porque são questões muito delicadas, tem que prestar atenção, tem que tomar muito cuidado com elas. E um tema muito recorrente nas provas do Sebrasp é o estudo da tabela verdade. Lembrando que estudar a tabela verdade é se aprofundar, não é simplesmente decorar os seus valores. Existem outras coisas, né, que nós temos que ficar atentos aí no caso, tá certo? E a nossa questão dessa que nós vamos resolver agora trata desse tema. Dá uma olhada. Julgue o item seguinte, considerando a proposição P. Como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, então né, entraremos em falência. Ou então ficou por minha conta aí, tá? Spoiler, né? Eu fiz um spoiler aí no caso. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é inferior a 10. Muito bem. O número de linhas, né, de uma tabela verdade, aí no caso, associada a uma proposição, depende do número de proposições simples distintas que formam a proposição que está sendo analisada. Ponto. Então, a primeira coisa é sempre verificar o seguinte: quantas proposições simples distintas nós temos nessa proposição dada, né? E apesar, né, dos conectivos não entrarem nessa contagem, eles nos ajudam a identificar as proposições, né? Então, um conectivo, né, antes do conectivo, depois dele, nós temos proposições aí no caso, né? Então, se você quiser referências, localize, né, os conectivos que você vai identificar quantas proposições nós temos. Os conectivos em si não fazem diferença nenhuma, mas eles nos ajudam a localizar, né, as proposições aí. E se você precisar reescrever a frase para ficar mais fácil, legal. Como essa situação, né? Como as nossas reservas, né? Então, é uma situação explicativa. Logo, eu posso, no caso, né, transformá-la num condicional. A ideia de transformar nesse caso particular é só para você poder localizar melhor as suas frases. Lembrando que os conectivos não fazem parte, né, da contagem aí do número de linhas de uma tabela. Então, qual que é a sugestão? Né? Identificar todas as proposições simples que aparecem. Legal? Lógico, é o primeiro passo. E aí vai depender do tipo, né, de escrita usada na proposição. Se ela veio escrita a partir das letras proposicionais, eu conto as letras distintas. É muito mais fácil, sem dúvida alguma. Agora, se vierem frases, muito cuidado, muito cuidado. Porque uma frase do tipo Maria é alta e Maria não é alta, ela tem a mesma raiz. Então, eu as conto uma única vez. É P e não P, né? O P e o não P eu conto uma vez só. O que e o não que eu conto uma vez só se aparecer. Então isso daí é importante, né? É sutil, tem que prestar atenção. Feito isso, o número de linhas vai ser dado sempre pela relação 2 elevado a n, né? O que é o n, professor? Minúsculo. É o número, né, de proposições simples. O maiúsculo é o resultado que nós queremos, né? Então, dado isso, é sempre 2 elevado a n. Por que o 2?
porque eu tenho sempre, né, duas proposições, dois valores lógicos para as proposições, aliás, né, que verdades, né, a verdade e a falsidade. Então, o que vai acontecer? A relação é sempre 2 elevado a n, tá certo? 2 elevado a n. Então, vamos lá, vamos verificar inicialmente quantas proposições simples nós temos aqui no caso, né? Então, se as nossas reservas, o como, ele está no lugar do condicional, né? Então, reescrevendo, eu teria isso. Se nossas reservas de matéria-prima se esgotar, né? Então, pensando aqui no futuro, e não encontrarmos um novo nicho de mercado, então entraremos em falência. Então, o que você percebeu? Como eu falei, né? Os conectivos só vão te ajudar a localizar melhor, só isso. Então, entre, né, o se e o então. Nós temos uma proposição, depois tem o conectivo e aqui no caso, nós temos uma segunda proposição, depois tem o então, né, que está separando para nós mais uma terceira proposição. E aí você tem que verificar exatamente no caso se elas são distintas, né? Então, nossas reservas de matéria-prima se esgotaram, né? Se esgotaram são de menos, é o menos importante, né? Então, nós já temos aqui uma proposição simples. Ok. Não encontramos um novo nicho de mercado, é outra proposição simples e diferente da anterior. Né? E entramos em falência, é uma terceira simples, diferente das anteriores. Portanto, eu posso até, se precisar, né, eu tenho A, B e C. Eu tenho três proposições simples, A, B e C. Logo, o nosso N, né, o número de proposições simples é igual a 3, e, portanto, nós teremos 2 elevado à terceira, que são 8 linhas, ok? Nós temos 8 linhas. E 8, né, no caso, é menor do que o 10, que é o que ele está afirmando. Nós vamos encontrar menos do que 10. Perfeitamente. Essa forma de usar formulinha, né, que não é nada exagerado, nada excepcional, vocês podem trocar por esse raciocínio. Eu tenho as 3 letras proposicionais, que são distintas, né, aqui no caso, e para cada uma delas eu tenho duas possibilidades: verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Como nós usamos o princípio multiplicativo, 2 vezes 2, 4, vezes 2 são 8. Também posso pensar assim. Isso daqui, né, a maneira de você calcular, a formulinha, né, traduz exatamente esse raciocínio aí. Agora, o importante é você identificar quantas proposições simples distintas nós temos. Isso é o principal. Depois, o cálculo é o cálculo, né? Formulinha, ou 2, 2, 2 e multiplica. Mas fica atento às frases, principalmente no Sebrasp, que eles gostam de inventar, esconder conectivo, que, apesar de não serem importantes aqui, te ajudam a identificar, né, as proposições simples aí, com certeza. Portanto, né, a afirmação é verdadeira, logo o item proposto está certo. Né? Essa é a ideia, tá bom? E aí, então, já sabe, né? Se inscreva, ative o sininho para você receber, né? No caso aí, ah, novidades quando aparece. Se não está inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Se você já está inscrito, ative o sininho. Né? Isso é sempre importante aí. Compartilhe, né? Deixe o seu like aí, que são formas de a gente, né, ter esse incentivo para o trabalho. Apesar que, né, fazer alguma coisa para essa nossa parceria, para você ter um sucesso, já é o meu incentivo aí no caso, tá certo? Mas é uma ideia de você também propagar. Se você está gostando, passe para outro também, né? Essa é a ideia, tá certo? Aqui a ideia do canal é fica quem está gostando, essa é a situação. Achou bacana? Então divida com os outros aí no caso, né? E procura fazer aquela banca que é interessante para você. Começando com o Sebrasp, né? GV, e vão vindo as bancas aí e você vai treinando, tá certo? É isso aí. Por enquanto eu me despeço, mas tem muito trabalho pela frente, tá certo? Voltaremos.
Um abraço e até mais. Tchau.